Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu no céu dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Aviso às pessoas espirituais e religiosas. Uma série de exortações foi reservadas às pessoas espirituais e religiosas. Estas têm várias obrigações para com Deus, consigo mesmas e com os outros. Entre os diversos deveres para com Deus, elenca-se a oração, a meditação, a mortificação, a aquisição das virtudes, a imitação dos santos. Os deveres para consigo incluem a modéstia, a aceitação das adversidades, a alegria interior e exterior. Nas relações com os outros é necessário evitar críticas, juízos descaridosos, conservar a calma em todas as ocasiões, aceitar as observâncias dos outros, fugir dos louvores e adorações, ser disponível e rezar pelos outros. Para com Deus. Não cesseis de orar. Isso não significa que se deva estar sempre em oração, mas demonstra que o homem espiritual deve ser tão cuidadoso com a aquisição desta virtude que, se fosse possível, viveria sempre em oração. Quando puder roubar um pouco de tempo, embora mínimo, retire-se em si mesmo, faça alguma genuflexão, alguns suspiros, 2 batidas no peito, um ato de amor a Deus. Enfim, não deixe passar a ocasião que se apresenta e depois retorne aos seus trabalhos. Persuada-se de que a oração ou o fim da oração é despojar-se do velho Adão, dos costumes e inclinações más, e revertir-se de Cristo e das virtudes ensinadas por sua vida, morte e paixão. Por isso, na oração, deveria fazer como o falcão, segundo o que ensina São Gregório com as palavras de Jó. É talvez pela sabedoria que o falcão levanta voo e estende suas asas em direção ao meio-dia. Esta ave, quando está com as penas velhas para que nasçam as novas, coloca-se durante a primavera na direção do sul. Começa a bater as asas. Assim, caem as velhas e começam a aparecer as novas. As asas de nossas almas são o intelecto e a vontade, que devem lançar-se ao sul, isto é, para Deus, meditando sobre aquelas virtudes que desejamos adquirir através do mistério de sua vida e paixão. Nós devemos bater as 2 asas, isto é, primeiramente o intelecto, considerando atentamente a humildade, a paciência, a obediência ou a caridade do Filho de Deus que se manifesta nesse mistério. Mas, ao mesmo tempo, devemos bater a outra, a vontade e do afeto, fazendo propósitos, resoluções e pedindo a Deus a graça de, quando chegar determinada ocasião em nossa vida, exercitar a virtude. Enfim, queremos fazer o que vemos que o Salvador fez por nós. Agostinho, desta maneira, durante as minhas reflexões, acende-se um fogo. Nossa alma se aquece e nela se acenderá o desejo. Agindo com paciência e perseverança, perceberás que de 2 asas cairão as penas velhas dos vícios dos quais desejamos corrigir-nos. Sentirá então que aparecerá as novas penas das virtudes contrárias àqueles vícios. Ó feliz aviso do céu! Talvez muitos batam somente a asa do intelecto,
refletindo com amor e sentimentos elevados e curiosos e deleitáveis os profundos mistérios da fé, mas se esquecem de bater a outra asa. Depois de longas orações, permanecem cheios de si e de amor próprio, inquietos, impacientes, soberbos, assim como se encontravam antes. Deste piedoso exercício, não conseguem obter fruto algum. Da oração, o homem deve principalmente aprender a mortificação de si mesmo, destruir os vícios e plantar virtudes sólidas. Dos outros seus efeitos, deixe o cuidado a Deus para que faça como lhe agradar, que console, conserve, eleve, conceda particulares sentimentos e luzes à alma, ou então que a conserve árida, pequena, viva, como ele quiser. O verdadeiro homem de oração não faz as coisas para agradar a si mesmo, mas para contentar a quem ama, isso lhe basta. Ao confessar os pecados veniais, não seja excessivo. É melhor emendar-se dos veniais que confessá-los ansiosamente. Alguns pensam que, quando se confessam, já fizeram bastante e não se interessam em corrigir-se. A correção de si mesmo é mais necessária do que a simples confissão, quando se trata de pecados veniais. Deve esforçar-se em fazer atos de amor e de confiança em Deus, com o desejo de agradar-lhe e de emendar-se de seus hábitos, porque um desses atos cancela mais facilmente todo defeito venial do que escrupulosa discussão dos mesmos. Se é escrupuloso, seja obediente ao diretor espiritual. Não discuta com ele, mas faça simplesmente o que ele disser. Agindo dessa maneira, a responsabilidade de sua alma recai sobre o outro, conservando a consciência tranquila. Não fale de suas dúvidas com outras pessoas, mas somente com ele, embora sejam pessoas sábias. Quanto mais falar, mais se complica. A humildade e a obediência dão o remédio que toda a sabedoria dos teólogos não saberia oferecer-lhe. Nas questões duvidosas, se ele as confessou, não é obrigado a confessá-las novamente, porque nasceriam do escrúpulo. Quando o confessor impuser que comunguem sem confessar-se, faça-o com segurança e não duvide. Acredite na consciência do outro. Manifeste-lhe as tentações e, caso desejar comunicá-la a outros, escolha pessoas de espírito de sabedoria, porque as pessoas imperfeitas e ignorantes não convém que as diga e nem faz bem a quem as ouve. Na festa dos santos, lê suas vidas, reflete sobre suas virtudes e peça a Deus sua graça e, por amor a Ele, faça alguma mortificação, embora seja pequena, ou faça uma esmola. Visite algum doente, ensine os ignorantes ou dedique-se a alguma obra de misericórdia. Ao comungar, procure recebê-lo com grande desejo de agradar a Deus, com ânsia de adquirir alguma virtude e com aquele sentimento de humildade, acima de tudo. Evita procurar o gozo espiritual, mas esforça-te por agradar a Deus ao recebê-lo e dar-lhe digna morada em seu coração, para consigo mesmo. Não se lamente a pessoa que deseja agradar a Deus de algum acontecimento, sofrimento ou desgostos corporais, e se não tem aquelas comodidades que desejaria. Com os outros, seja bondoso, consigo mesmo rigoroso. Não acredite facilmente que o corpo exige necessidades, porque, na verdade, a experiência mostra que se poderia fazer mais do que antes se pensava e a natureza se contenta com pouco.
Naturalmente, fala-se das pessoas sádias. Os doentes deixam-se orientar pelos enfermeiros. Não louve a ti mesmo, a não ser quando se prevê grande fruto para o serviço de Deus e, nesse caso, use-se a terceira pessoa porque é melhor e mais seguro para a humildade que nomear a si mesmo. Não aumente os fatos, mas deves contá-los simplesmente e como aconteceram. Deixa que a verdade produza seu fruto que, às vezes, é impedido por causa da arte e da prudência humana. Não se obstine em afirmar alguma coisa e nem assevera o que não conhece bem. Evita entrar em discussões inúteis e que se prolonguem, porque nem todas as coisas ociosas são ditas ociosamente. Não obstante, há certos arrazoados que, quando iniciados, mesmo os mais peritos falam excessivamente. Às vezes, iniciamos um tema para discutir-nos ou sob pretexto de zelo ou de certa utilidade. No entanto, pouco a pouco, envolve o homem que perde horas inteiras e, no fim, encontra-se muito longe da intenção inicial. Semelhantes discursos costumam ser os de guerra, os de princípios de parentes do tempo que se perdeu inutilmente no mundo e outros sinais. Afinal de contas, é muito louvável falar pouco. Mantenha uma alegria modesta, que foi muito louvada pelo Pai São Francisco e recomendada aos seus frades. O espírito abatido resseca os ossos. O demônio vive constante nos melancólicos e da tristeza deles faz que não suportem o jugo do Senhor. Sem dúvida, alegra muito e edifica os outros quem sofre com júbilo no coração. Não se deve censurar o homem que, quando em solidão, canta canções espirituais e exorta os outros e se alegram no Senhor. Se lê alguma poesia moral, se ouve de boa vontade alguma música devota conveniente a elevar o espírito a Deus e se, por certo tempo, se entretém em modesta conversação, mas dentro de certos limites, por exemplo, meia hora ou no máximo uma hora, para não cair nos inconvenientes acima descritos. Todos os extremos são viciosos para com os outros. Falar sempre bem de todos, principalmente dos religiosos e eclesiásticos. Desculpa-os e não revela seus defeitos tanto quanto possível. Não os julgueis temerariamente, mas sempre pensa no melhor. Se por acaso erram, crê que foi mais por falta de consideração que de vontade. Não se brinque com os defeitos naturais ou internos ou externos do próximo, porque a isso manifesta pouca caridade. Guarda-te de entristecê-lo com palavras picantes, suspeitas e ambíguas. A cada um chama pelo seu nome. Dar nomes estranhos a outros indica soberba e presunção. Não repreenda os outros quando estiveres encolerizado. Espera um pouco que passe o ímpeto e depois faze-o com modéstia, humanidade e habilidade. Aceita com facilidade as desculpas para não altercar. Conquista o amigo pouco a pouco e não confunde-o. Adapta-te à natureza do outro, cedendo também em alguma coisa sem obstinar-se e zangar-se para levá-lo a coisas mais importantes e necessárias. De todos me fiz servo, a fim de ganhar o maior número. De São Paulo. Ama a quem te repreende.
agradece a quem te corrige e reconhece o grande benefício que te é feito. Como dizia Davi, fustigue-me o justo com amor e me censure o mal. Foge dos louvores e das adulações que para o homem são um veneno. Não rejeita a minha cabeça olho virulento. Prefira servir e ajudar a todos, emular as virtudes de todos, rezar por todos, ganhá-los para Deus, recomendar-se à oração de todos, compadecer-se dos outros, a todos desculpar, amar igualmente a todos, aprender de todos, colocar-se em último lugar e julgar-se o mais inútil e miserável de todos. Paz e bem.